Diz assim, ó. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo. Ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul para a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas. Perdão, vou ler de novo. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu sabes, Pai, como nós precisamos de um milagre agora, que é ouvir a Tua palavra, que é entender a Tua palavra. Usa a minha vida, meu Deus, poderosamente, para que a Tua igreja, para que cada um de nós sejamos edificados para a glória do Teu nome, porque Tu és generoso, gracioso, um Deus de amor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, nos ajuda nessa palavra, e que essa palavra edifique a nossa vida. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Peço perdão aos irmãos por pregar sentado, é que eu estou com o joelho machucado. Na última mensagem nós falamos no capítulo 8, hoje nós estamos no capítulo 9, e o tema da mensagem é: estou sentado à mesa do rei. Existe um privilégio muito grande em ser um cristão, um servo do Senhor, um filho de Deus. A minha intenção com essa palavra é trazer à memória de cada um de vocês, a minha também, o que Deus fez por nós, a bondade que Deus demonstrou por nós, em nos salvar, em nos resgatar, porque também nós, irmãos, estávamos também em Lodebar, nós estávamos também esquecidos e perdidos. E a minha intenção com essa palavra, vendo a bondade de Davi para com Mefibosete, é que você entenda o grande amor que Deus tem por você, o quanto Deus te ama, e quão bendito é o lugar que você se encontra. Você está diante de Deus. Se pudesse fazer uma comparação, você é como Mefibosete, sentado à mesa do rei.
o seu privilégio é inigualável. Ser um cristão é o maior título, ser um filho de Deus é a maior herança, é a coisa mais bendita que você poderia ter na sua vida, foi você ter sido adotado por Deus. Amém? O capítulo 9, ele nos fala sobre o cumprimento da aliança de Davi com Jonatas. Os irmãos se lembram dessa amizade. Jonatas, filho de Saul, ele fez uma aliança com Davi, e eu queria ler com vocês, está aqui em 1 Samuel, no capítulo 20, 1 Samuel capítulo 20, o versículo 12 até o 17, diz assim: E Jonatas disse a Davi: Pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai depois de amanhã, a esta hora, e saberei se as intenções dele são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. Se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. É muito forte o que Jonatas está fazendo. Jonatas reconhecia a soberania de Deus em ter escolhido Davi. Porque Jonatas, ele era naturalmente o sucessor do trono. Mas você vê que Jonatas, ele era desprovido dessa ambição. Ele entendia que Davi era um homem de Deus, que Deus estava com ele. E ele está aqui fazendo uma aliança com Davi. Se a gente fosse olhar do ponto de vista humano, traindo o próprio pai, por amor a esta amizade que ele tinha com Davi. Mas ele diz o seguinte, olha, no versículo de número 14: Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Se, porém, eu morrer, jamais deixe de ser leal à minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. E Jonatas está dizendo: Davi, olha, se o Senhor de fato te colocar no trono, você vai ser leal comigo. Porque qual era o costume da época, irmãos? Quando mudava a dinastia do trono, era o padrão, era o mais certo a se fazer, do ponto de vista do costume da época, matar todos os herdeiros vivos do antigo rei. E Jonatas está dizendo: olha, se Deus tirar o trono da minha família, você usará de misericórdia comigo. E se eu estiver morto, você cuidará dos meus filhos, porque eu estou te ajudando, e você vai me ajudar no futuro. E eles fizeram uma aliança. Tudo o que vai acontecer no capítulo 9 é por causa desta aliança. Não é por causa da consciência de Davi que ficou culpada, ou por causa da exigência de Mefibosete, dizendo: olha, Davi, você não era para estar aí, eu é que era para estar aí, eu sou filho do rei, aí não é o seu lugar. Não foi uma briga política, não foi um acordo judicial. Tudo que está acontecendo foi por causa desta aliança. E eu quero que você entenda que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de compromisso. No passado, Deus fez aliança lá com Abraão. Deus fez aliança lá com o povo de Israel, através dos 10 mandamentos, através do sangue dos animais. Mas Deus nos deu uma aliança superior. Deus tem com sua igreja uma aliança superior. E eu queria ler um versículo com você que eu achei maravilhoso. Está aqui em Jeremias 31. Jeremias 31, do 31 ao 34. Olha o Senhor lá no passado, por meio do seu profeta, anunciando a aliança que estamos hoje. Diz assim, Jeremias 31, do 31 ao 34. Então, estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá.
O Deus está dizendo, está chegando o dia que eu farei uma nova aliança. A primeira aliança, como eu disse, ela foi com o sangue dos animais, com o sangue dos bezerros, dos touros que morriam. Deus está dizendo, eu farei uma aliança superior. E aí eu e você entendemos. É com o sangue não de bois, mas é com o sangue de Jesus, com o sangue do Filho de Deus. E diz assim no versículo 32, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão, para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei no seu coração, serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Então, no passado, Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra, e a aliança foi feita com o sangue de animais. Nesta nova aliança, o sangue que foi derramado é o sangue de Deus, o sangue do Filho de Deus, e a lei do Senhor foi escrita não em tábuas de pedra, mas no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Esse Espírito que nos regenera, esse Espírito que nos santifica, esse Espírito que nos transforma, esse Espírito que nos capacita a servir a Deus. Então nós estamos também, assim como Davi tinha uma aliança com Jonatas, Deus tem uma aliança com a igreja, Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus tem uma aliança com cada um de nós. Mas vamos ver o que Davi fez. Qual foi as ações de Davi para com Mefibosete? Diz assim, o versículo 1, Davi procura Mefibosete para cumprir a promessa feita a Jonatas. E deixa eu voltar lá para o capítulo 9 de 2 Samuel, para a gente ir versículo por versículo. Diz assim, certa ocasião, o versículo 1 do capítulo 9 de 2 Samuel. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade, por causa da minha amizade com Jonatas? Davi procura Mefibosete para cumprir a promessa feita a Jonatas. Partiu do coração de Davi, partiu da bondade que Davi tinha no seu coração e do caráter que tinha em cumprir uma promessa feita a alguém que já tinha morrido. Davi procura Mefibosete. Não é Mefibosete que está procurando Davi. Como eu disse, não foi Mefibosete que bateu lá na porta de Davi e disse, Davi, você usurpou o trono, então pelo menos me deixa sentar à mesa. Não foi isso. Mefibosete estava longe, Mefibosete estava num lugar de anonimato, mas Davi procura Mefibosete. Da mesma forma, a salvação que nós temos partiu de Deus. Deus nos salvou, Deus nos escolheu, Deus nos chamou à sua presença. Foi o Espírito Santo de Deus que nos convenceu do pecado, foi o Senhor que segurou nas nossas mãos e nos trouxe à sua presença. Foi Deus que quis, foi Deus que quis. Ninguém está aqui nessa noite porque, eu cansei da vida de pecado e eu resolvi me entregar para Deus. Isso não existe. Deus procurou você como Davi procurou Mefibosete. Deus tirou você de Lodebar como Davi tirou Mefibosete de Lodebar. Foi Deus que trouxe você à presença dele, porque Ele te ama, porque Ele é um Deus de pacto, porque Ele é um Deus de aliança. Ele morreu na cruz por você, Ele entregou a vida dele por você, Ele escolheu você. E nós encontramos na palavra alguns versículos que nos mostram isso. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
O Senhor ordenou à igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha que coisa linda. Eu imagino lá os servos de Davi indo buscar Mefibosete, indo entregar o recado para ele, e aí eu vejo os obreiros indo pelos 4 cantos da terra, dizendo: olha, Deus ama você, Ele morreu na cruz por você, Ele te chama à presença dEle. Ô Mefibosete, olha, Deus está dizendo: vem, tem um lugar na mesa para você ficar. Foi Deus, foi Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. A salvação que temos partiu do interesse de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não foi Mefibosete que procurou Davi, foi Davi que procurou Mefibosete. Não fomos nós que procuramos Deus, foi Deus que nos achou e Deus que nos chamou à sua presença. Mas aí eu quero que você entenda uma coisa. Diz assim, olha, o versículo 1 ainda, responderam a Davi, não é? Resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas. Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que apresentasse a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo. Ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Não foi, Mefibosete não compareceu perante Davi e não teve lugar à mesa do rei por questões políticas e nem mesmo por mérito. Eu já disse a você, quando uma nova família assumia o trono, ele matava todos os descendentes do antigo rei. Davi está chamando Mefibosete não para matá-lo, mas para abençoá-lo, para honrá-lo, para considerá-lo um dos seus filhos. E eu anotei aqui: não fomos salvos porque merecemos, porque do ponto de vista legal, nós merecemos a morte, assim como Mefibosete. O certo era morrer, ser executado, porque agora uma nova dinastia está no trono. Do ponto de vista humano, Mefibosete era um inimigo de Davi. Ninguém está aqui hoje porque é bom, ninguém está aqui hoje porque merece. Davi disse: existe alguém para que eu possa demonstrar a bondade de Deus? Porque estamos aqui? Porque Deus é bom, porque Deus nos amou. Apesar de merecermos a morte, Ele nos deu vida. Apesar de merecermos o castigo, Ele nos deu salvação, Ele nos deu as suas bênçãos. E lá em Efésios 2 diz que não fomos salvos por boas obras. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Ninguém consegue ser tão bom a ponto de merecer o céu. Não fomos salvos pelas obras que nós praticamos ou praticávamos, mas fomos salvos pela graça de Deus. Porque Deus nos amou, pelo favor de Deus, pela obra de Jesus na cruz, nós fomos salvos. Até mesmo a fé que temos, que é o meio pela qual alcançamos a salvação, todo aquele que crê será salvo. Esta fé é um dom de Deus. Esta fé é um dom de Deus. E eu estou te dizendo isso para que você, se tem problema com questão de se achar, de pensar que você é alguém, você se humilhar nessa noite. Mas também, se você dizer assim: pastor, eu não mereço, eu quero te perguntar: quem merece? Quem merece? Quando Mefibosete chega diante de Davi e diz assim: olha, quem sou eu, meu rei? Eu não passo de um cão morto. Por que o Senhor está se lembrando de mim? Porque era a aliança que Davi tinha com Jonatas. Ele fez um pacto. Por que Deus se lembra de você? Porque Deus fez uma aliança. Deus prometeu salvar. Deus prometeu, ao morrer na cruz, nos salvar. Ele entregou a vida por nós. Você está aqui não porque merece. Nós estamos aqui porque Deus nos amou.
porque Deus quis, não foste vós que me escolhestes, mas me escolheu, mas eu escolhi vocês, Eu anotei aqui, o rei pergunta, ainda resta alguém para que eu possa mostrar bondade? Aí o Ziba diz assim no versículo 3, o rei perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, para que eu possa mostrar a bondade de Deus? Aí o Ziba responde, ainda há um filho de Jônatan, aleijado dos pés, respondeu. Onde está ele? Versículo 4, onde está ele? Perguntou o rei a Ziba. Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era uma cidade bem distante de Jerusalém, do outro lado do Jordão. E eu não sei por que Mefibosete foi parar lá. Porque mesmo Saul tendo morrido, havia uma grande herança. Tanto é que o Ziba tomava conta de toda a propriedade de Saul. Ziba era servo. Ziba não poderia estar usufruindo daquilo porque ainda tinha um herdeiro. Mas sabe por que Mefibosete foi para bem longe do rei? Para não ser morto. O costume da época era matar os descendentes do antigo rei. Então, para não ser morto, ele foge. Isso lembra o Adão fugindo da presença de Deus porque pecou. Isso lembra que, por natureza, quando erramos, quando falhamos, nós pensamos, eu vou fugir da presença de Deus, porque na presença de Deus eu serei consumido pela ira de Deus. Nós nos esquecemos que Deus é sim um Deus de juízo. Deus não tem o inocente, Deus não tem o culpado por inocente, mas Deus não é só isso, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é um Deus cheio de graça, Deus, como diz a palavra, é aquele que está pronto para perdoar. E existem muitas pessoas que estão em Lodebar. Eu vou aplicar isso à igreja. Existem muitas pessoas dentro da igreja que estão em Lodebar. Aquele lugar de culpa, aquele lugar onde a pessoa, mesmo frequentando os cultos, ela não se sente merecedora de ser abençoada, de ser feliz, porque se sente tão fraca, se sente tão falha, que pensa, quem sabe, Deus não poderia amar alguém como eu. Pensa nessa cena. Mefibosete estava longe da realeza, ele era filho de rei, mas não vivia como rei, estava longe da realeza. Mefibosete estava longe da sua herança. Quem estava usufruindo da herança era Ziba. E eu vou mostrar para você que Ziba aqui nessa passagem é como uma figura de Satanás, que rouba, que saqueia o homem, que engana o homem. Mefibosete estava longe da sua herança. Mefibosete estava morando de favor na casa de Maquir, na casa de um estranho, sendo que ele era rico, mas estava morando de favor. O rei pergunta, aonde está este herdeiro de Jônatas, para que eu possa mostrar minha bondade? Ah, está lá em Lodebar. Eu quero dizer para você que Deus não chamou você para te condenar, mas para te salvar. Eu não estou dizendo que Deus, Ele vai fechar os seus olhos para os nossos pecados. Mas assim como Deus disse para Davi e os seus descendentes, Davi, quando os seus filhos errarem, eu vou exortá-los, eu vou corrigi-los, mas eu não vou lançá-los para fora da minha presença. Jesus disse assim, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode se achar um excluído, você pode se achar um indigno, você pode pensar, não pastor, eu jamais terei um lugar na mesa do rei, o meu lugar é em Lodebar. Eu quero dizer para você que Deus te procura, Deus te chama, Deus chama você, Deus quer demonstrar a bondade, Deus quer te oferecer graça, Deus quer te oferecer perdão, Deus quer te oferecer poder para você vencer o pecado. Na verdade, do ponto de vista da salvação, todos nós estávamos longe. Lê comigo esse texto, Efésios capítulo 2, versículo 11. Olha só, aonde nós estávamos. Por isso que eu disse que você está na mesa do rei. Efésios 2:11 diz assim a palavra do Senhor.
Portanto, lembre-se de que antes, a palavra está falando, o apóstolo Paulo está falando para nós, os gentios, os não-judeus. Portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então você olha para a palavra, Deus chamou Abraão e os seus descendentes. A aliança de Deus era com Israel. Mas quando Jesus vem e morre na cruz, todo aquele que nele crê, recebe o direito também de ser filho de Deus. E a palavra está dizendo que, sim, é verdade, no passado, nós estávamos longe, mas nós fomos chamados para perto. Nós fomos chamados à mesa do rei pelo sangue de Jesus, pelo sangue da nova aliança, assim como Davi está mandando chamar Mefibosete lá de Lodebar, a sua presença pela aliança que ele tinha com Jonatas. Amém? Agora, quando Davi chama Mefibosete, eu fico pensando o coração desse jovem, né? Ele deveria ter, meus amados, aproximadamente, segundo alguns comentaristas, de 20 a 25 anos de idade. Era um jovem. E ele deve ter vindo com medo. O rei me encontrou. Ai, meu Deus. Ele me encontrou aqui em Lodebar e ele está me chamando para me matar. Ele está me chamando, no mínimo, para me lançar num calabouço, porque eu sou filho do antigo rei. Eu sou inimigo. E aí diz assim, olha, o versículo 6, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, eis aqui o teu servo. Aí Davi diz assim para ele, olha que alívio, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Aí eu anotei aqui, a bondade de Davi com Mefibosete. O que Davi fez com Mefibosete? Davi disse, olha, eu vou restituir a sua herança, eu vou devolver para você o que é teu por direito, e você vai estar sempre sentado à minha mesa comendo pão. Você sempre comerá pão na minha presença. Essa palavra de Davi, ela é uma expressão. Os estudiosos entendem que é uma expressão. Davi está dizendo, Mefibosete, a partir de hoje, não vai faltar mais nada na sua vida. Agora você está sentado à minha mesa, eu vou cuidar de todas as suas necessidades. De todas as suas necessidades, eu vou cuidar, não vai faltar nada. E eu fico pensando na bondade de Deus e no amor que Deus teve para conosco. Deus não só perdoou nossos pecados, Deus não só cancelou a nossa condenação, Deus não só mudou o nosso destino do inferno para os céus, mas Deus nos trouxe a sua presença e Ele garante o seu cuidado por nós como um pai amoroso por seus filhos. É o que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse, olha, se o pai cuida dos passarinhos, Ele cuidará muito mais de vocês, homens de pequena fé. Se o pai cuida das plantas, da erva do campo, o pai cuidará muito mais de vocês, homens de pequena fé. Jesus disse, olha, se vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará aquilo àqueles que lhe pedirem. Jesus disse, olha, o mercenário, o falso pastor, quando ele vê o lobo se aproximar, ele foge, porque ele não tem compromisso, ele não tem aliança com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, eu darei a minha vida por vocês. Jesus, ele não só te chamou à sua presença, mas ele garante o cuidado, ele garante toda a provisão para a sua vida. E aí, quando eu olho o rei dizendo para Mefibosete, você comerá pão à minha mesa, eu anotei aqui em letras em alt, em letras maiúsculas, não falta nada na vida do Filho de Deus. E eu vou repetir, não falta nada na vida do Filho de Deus. Ainda que você diga, pastor, mas eu estou passando apertos, eu estou passando dificuldades financeiras, eu não estou dizendo que você não passará dificuldades financeiras, eu estou dizendo que você não vai passar fome, você não vai morrer, porque as provações que Deus permite na nossa vida são justamente para mostrar para nós que pão é uma coisa que a gente nunca deve se preocupar, porque pão não vai faltar na nossa vida, provisão não vai faltar na nossa vida, não vai faltar provisão, amados. Um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, o Deus da providência. Não vai faltar nada, ele multiplica, ele intervém, ele manda ajuda, ele abre as portas que estão fechadas, ele faz milagres mesmo de multiplicação na sua vida. O apóstolo Paulo disse, olha, eu aprendi a viver com pouco, a viver com muito, a ter abundância e até passar privações, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Como diz lá em Pedro, Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Como diz lá em Efésios, Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Davi disse, Jonatas, meu filho, não tenha medo. Eu não sei como é que foi o seu passado. Jonatas não, Mefibosete, meu filho, não tenha medo. Eu não sei como é que foi o seu passado, Mefibosete. Mas de agora em diante, você vai comer pão à minha mesa, não vai faltar nada. Davi fez algumas coisas por Mefibosete. Por exemplo, ele restituiu a herança que pertencia a Mefibosete. Está no versículo 9, versículo 10. Que diz assim, então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E eu fico olhando para esse camarada, ele era de fato um inimigo de Mefibosete. E eu olho para ele como Satanás, uma figura de Satanás, que roubou de nós o nosso lugar diante de Deus. É o que a palavra diz, né? Falando dos falsos mestres, mas se aplicando a Satanás, diz que o diabo, que o ladrão, não vem senão a matar, roubar e destruir. Eu lembro daquela palavra de Jesus, quando ele fala do coração do homem, ele diz que o coração do homem é dominado por um guerreiro que mantém cativo tudo que tem. Até que vem o mais valente que o valente, o derrota, o amarra. E isso é Cristo Jesus quando entrou na nossa vida e libertou a nossa vida do domínio e do governo de Satanás. E quando você é salvo, quando você é alcançado por esta graça,
Deus restitui a você este lugar de filho, de comunhão, de intimidade, assim como Adão foi expulso do Éden, porque não poderia habitar mais naquele lugar santo, mas pela obra de Cristo e pelo sangue de Jesus, nós podemos novamente retornar a este lugar que Deus nos deu, diante dEle, diante da presença dEle, em plena comunhão com Ele, tendo acesso ao seu trono, tendo acesso à sua presença, pelo sangue de Jesus. Essa é a restituição, esta é a herança bendita que Deus nos deu de volta. E eu não estou menosprezando a herança de Deus, porque eu não estou falando de casa, de carro, de dinheiro, porque quando a gente fala de restituição, a pessoa pensa, né? Ah, Deus vai restituir o carro, o dinheiro, e essas coisas são triviais, são banais. Eu estou falando do seu lugar, diante de Deus, na presença de Deus. Você tem acesso ao seu Pai novamente, você foi reconciliado com o seu Pai, você foi reconciliado com Deus, e é o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 5, tendo sido reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, temos paz com Deus, temos paz no nosso coração. Mas tem mais. O Mefibosete agora, ele passa a ter autoridade sobre Ziba, porque Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, mas o Mefibosete, ele era sozinho, não tinha como reivindicar aquilo, não tinha como lutar contra aquele homem. Mas no versículo 12 diz assim: Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Lá no passado, lá no mundo, o diabo tinha autoridade sobre nossa vida. Sem Jesus, sem a salvação que Deus nos deu, sem a remissão do sangue de Cristo, o homem está debaixo do governo e do domínio de Satanás. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É o espírito da mentira que opera nos incrédulos. O homem sem Deus não está num lugar de neutralidade, o homem sem Deus está debaixo do governo e da ação de Satanás. Mas agora, tendo sido alcançados por esta grande salvação, tendo sido nós lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o nosso nome escrito no livro da vida, hoje na presença de Deus, hoje o diabo não tem poder sobre nós, mas nós temos poder sobre Satanás. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, em toda a força de Satanás, e nada vos fará dano algum. Jesus disse: em meu nome vocês expulsarão demônios, como diz o Salmo 91, você vai pisar o leão, o filho do leão e a serpente. Hoje nós temos autoridade para esmagar a cabeça de Satanás na nossa vida. Hoje quem governa a nossa vida é o Senhor. Hoje quem governa a nossa vida é o Senhor. Ele nos libertou de Satanás, nos libertou do poder do diabo, nos libertou da ação de Satanás. Aquele que é de Deus, o diabo não toca, diz a palavra do Senhor. E eu quero terminar essa palavra com a seguinte aplicação. O versículo 13 diz: então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a presença do rei. O que o Senhor está me propondo? Eu quero que você sente a minha mesa como um dos meus filhos. O que significava isso, irmãos? Significava agora que Mefibosete era da realeza. Significava agora que ele era propriedade de Davi, um filho de Davi. Aonde ele fosse, todos o temeriam, todos entenderiam que com ele não poderia mexer. Não era somente o privilégio de comer bem, de não ter falta de nada, de não ter que se preocupar com nada, mas era tudo isso que estava envolvido. Ele estava sentado à mesa do rei. Eu quero dizer para você que este é o teu lugar hoje.
Este é o seu lugar hoje, este é o lugar que você se encontra, a menos que você esteja afastado, a menos que você ainda não tenha confessado Jesus como seu Senhor, e eu vou te mostrar aqui o que você precisa fazer, porque assim que Mefibosete escuta a proposta do rei, a primeira coisa que ele faz é mudar, foi lá em Lodebar, vamos trazer para os nossos dias de hoje aqui a ilustração, pegou as caixinhas de papelão, começou a guardar a louça. Para onde você vai, meu amor? Amor, esposa, faz as malas, nós vamos nos mudar, nós vamos sair desse lugar, nós vamos lá para a cidade de Davi, nós vamos morar em Jerusalém, nós vamos morar. Ele não foi fazer uma visita de 15 dias, ele não foi passar uma temporada, ele foi morar em Jerusalém, afinal de contas, agora ele pode sentar-se à mesa do rei. E eu quero fazer duas aplicações aqui. A primeira é que não tem como usufruir desse privilégio sem mudar, sem tomar a decisão de abandonar este mundo e seguir e servir a Deus com total compromisso e de todo o coração. Não adianta ouvir tudo que eu estou falando, não adianta saber que é eleito, que é amado e continuar morando em Lodebar. Davi fez o convite, Davi abriu as portas, mas o Mefibosete foi lá, ele se mudou. E é preciso se mudar, é preciso uma decisão, é preciso um rompimento com a antiga vida, é preciso um total desligamento e morar em Jerusalém. Morar em Jerusalém significa uma decisão sem volta, é a rendição a Cristo de todo o coração, é a entrega a Cristo de todo o coração, é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero fazer uma segunda aplicação. Tem muita gente que não entendeu e quer viver de temporada em temporada. Eu falo isso para os membros dessa igreja, que aparecem de vez em quando, que não se comprometem, as pessoas que vêm quando estão passando algum problema, eu vou lá na igreja para orar, para ver se melhora. Isso é um equívoco, isso não é o evangelho, e de maneira nenhuma, com esta decisão rala, medíocre, você terá lugar à mesa do rei. Para sentar-se à mesa do rei, é preciso deixar Lodebar e ir morar em Jerusalém. O texto diz assim, o versículo 13: então Mefibosete, que era aleijado dos pés, e a história de Mefibosete é muito triste, porque quando Saul saiu à guerra, junto com Jonatas e seus filhos, o Mefibosete ele tinha 5 anos de idade. Filho de Jonatas, Mefibosete, tinha 5 anos de idade. Você sabe que naquela guerra, Saul, o rei de Israel, morreu, e Jonatas, o seu principal comandante, morreu. Quando a notícia chegou lá na casa de Jonatas, a babá, a moça que cuidava dele, entrou em tamanho desespero. Eu não sei o que aconteceu de fato para ela se desesperar tanto. Isso está lá no capítulo 4 de 2 Samuel. Ela saiu correndo e ela deixou o menino cair no chão. Ela deixou Mefibosete cair no chão. E quando ele caiu no chão, provavelmente quebrou as perninhas, fraturou, calcificou de maneira errada, e a verdade é que ele era aleijado. Ele não pediu por aquilo, mas aconteceu com ele. Eu quero olhar para essa deformação como um pecado na nossa vida hoje, porque todo mundo aqui nessa noite é aleijado dos pés. Você entende o que eu estou falando? Ninguém aqui nessa noite é perfeito. Nenhum de nós está sem pecado. E esse pecado a gente não decidiu, a gente não escolheu, já nascemos com ele. Foi passado dos nossos pais para nós.
Eu te falo isso porque duas coisas. Primeiro, eu não quero que você entenda errado o que significa estar sentado à mesa do rei. Porque Mefibosete estava sentado à mesa do rei, mas era aleijado. Mesmo sentado à mesa do rei, ele convivia com o sofrimento de ser um deficiente físico. E aí, quando eu falo para você, você está sentado à mesa do rei, você pensa assim, mas pastor, eu continuo sofrendo. Mas pastor, eu continuo chorando. Mas ninguém disse que você deixará de chorar. Isso faz parte do mundo, do pecado que ainda toca a nossa vida. Amém? Jesus disse, no mundo vocês vão ter tribulações, mesmo sentado à mesa do rei, no mundo nós vamos ter tribulações. O crente fica doente, o crente perde os seus entes queridos, o crente fica desempregado, o crente enfrenta a crise no casamento. Mas nada disso tira você deste lugar de estar sentado à mesa do rei. A Bíblia diz que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando eu vejo que, apesar disso, ele estava sentado à mesa do rei, eu fico pensando, Deus, haverá um dia em que haverá plena paz, haverá alegria plenamente? Sim. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, o corpo que ainda é pecador será incorruptível, o corpo que é mortal se tornará imortal, e a Bíblia diz que estaremos com o Senhor, e literalmente estaremos sentados à sua mesa, e como Jesus prometeu, ele servirá a sua igreja, e literalmente neste dia não haverá mais pés deformados, porque lá não tem mais pecado, lá não tem mais doença, lá não tem mais fraqueza, lá não tem mais debilidade, lá Jesus enxugará toda lágrima dos nossos olhos, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque as antigas coisas se passaram, é isso que tudo novo se fará na nossa vida. E eu quero dizer para você que aquilo que vivemos aqui é um ensaio do que viveremos plenamente diante de Deus. Esta é a promessa, esta é a garantia, esta é a aliança, este é o pacto que Deus tem com sua igreja, que Deus tem conosco. Mas você está sentado à mesa do rei. Pastor, explica isso um pouco mais para mim. Eu quero dizer para você que mesmo aleijado dos pés, mesmo com fraquezas e pecados, imperfeições, mesmo se sentindo tão fraco, mesmo você se sentindo tão miúdo, você hoje pode estender as mãos e tomar para a sua vida aquilo que você precisa. Você pode hoje, nesta noite, quando estivermos orando, você pode abrir a sua boca e dizer, meu Deus, meu Pai, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da sua intervenção. A Bíblia diz que Deus é fiel. Jesus disse, quando vocês forem falar com o Pai de vocês, antes de você abrir a boca, o vosso Pai conhece todas as suas necessidades. A Bíblia diz que não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas fazer conhecidas diante de Deus as nossas necessidades, com oração, súplica e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em Pedro capítulo 5, que não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas devemos lançar sobre este Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Ô meu irmão, tem provisão para a sua vida, tem cuidado de Deus para você, tem remédio de Deus para as tuas feridas, tem consolo de Deus para as tuas tristezas,
tem a mão poderosa do Senhor para te levantar nas tuas fraquezas, tem o sangue de Jesus para te lavar e te purificar dos seus pecados, tem o perdão de Deus nessa noite para restaurar a alegria da salvação que se foi. Hoje você pode receber a vitória que você precisa para continuar vivendo a sua vida vitorioso e triunfante, sentado à mesa do Rei, porque aonde Deus te chamou para estar, o que Deus garantiu ao morrer na cruz, ninguém pode tirar de você.